Primeira coisa, como que eu coloco o outro no centro? Primeiro eu preciso mostrar com o meu corpo que eu estou conectado com esta outra pessoa. Depois, eu preciso modelar alguns comportamentos corporais dessa pessoa para que ela entenda, através do sistema límbico dela, que nós estamos conectados. O inconsciente dela precisa perceber que eu quero me conectar. E como que eu faço isso? Eu estou conversando com uma pessoa, por exemplo, que ela gosta de conversar com os braços cruzados. Entra mais um mito e mais um parênteses na nossa conversa. Braço cruzado não necessariamente é sinal de resistência. Eu posso estar conversando com uma pessoa que está com os braços cruzados e ela simplesmente está confortável. Ela simplesmente está com frio. Mas quando eu conto alguma coisa para alguém, essa pessoa cruza o braço, joga o corpo para trás e dá aquela franzida na sobrancelha, aí ela ficou resistente. Então, braço cruzado não é sinal de resistência. Aí eu peguei essa pessoa, estou conversando com essa pessoa, ela está com os braços cruzados. O que eu faço? Eu conto inconscientemente aqui até 5 e faço uma modelagem desse comportamento. Posso colocar uma mão na frente da outra conversando com ela, olhando sempre nos olhos, porque se eu olhar o que ela está fazendo, eu vou fazer algo como se fosse uma micagem, vou copiar, e modelar não é cópia. Ela soltou o braço, eu fico lá mais um pouquinho e depois solto. A pessoa gesticula, eu faço gesticulações menores, mas semelhantes à dela. Com isso, eu vou conseguir criar um espelhamento corporal. O espelhamento vocal, ele pode ser por palavras e pode ser por tom de voz. Sabe aquela pessoa que fala bem baixinho? Imagina você, que é um líder e tem aquele vendedor que costuma falar num tom de voz mais baixo. E aí você chega e fala para ele assim: fulano, eu já disse para você que na frente do cliente você tem que ter este comportamento. O cara vai sumir atrás da cadeira. Mas se você quiser se conectar com ele e passar uma lição na qual ele aprenda, adeque o tom de voz. Você de vendas, você que trabalha em back-office no escritório e precisa se conectar melhor com aquela pessoa que às vezes não deu match, adeque o tom de voz. Pegue algumas palavras e repita essas palavras conversando com essa pessoa. Por exemplo, você conversa com uma pessoa que diz muito a palavra entendeu. Quando você explicou algo para ela, termina com entendeu. Vai dar match na hora, você vai criar essa ressonância límbica porque ela vai ouvir aquilo e vai entender, opa, ele é parecido comigo. Expressões faciais, faz todo sentido. Pensa o seguinte, a gente ensina que quando a gente vai fazer rapport, quando a gente quer criar uma conexão, um dos elementos universais é o sorriso. Mas você chega para conversar com uma pessoa, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Com aquele sorrisão aberto, e a pessoa fala, não estou muito legal hoje. Mas aí o consultor ensinou que tem que falar sorrindo. Você fala, não fica assim, vai ser legal. Vai ser horrível, gente. Adequa a expressão facial com a expressão facial da pessoa. Poxa, o que aconteceu com você? Tem algo que eu possa fazer? Estou junto contigo. Adequa essa expressão, a pessoa vai perceber que você está junto com ela. E os interesses? Interesses é demonstrar que você está preocupado em saber os gostos dessa pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo hoje cedo vindo para cá para o treinamento. Eu tenho um vizinho que ele é mais fechadão. Ele não conversa muito, às vezes nem bom dia dá. E eu, como uma pessoa que gosta de interagir, eu falei, sempre pensei, eu preciso achar algo onde eu vou arrancar um sorriso desse cidadão. E hoje ele estava descendo, ele é grandão, fortão assim, com aquela cara séria de sempre, e empurrando a filhinha no carrinho, e aqueles carrinhos que parece que a criança está dirigindo. Aí eu dei bom dia para ele deu bom dia sério de sempre, aí eu perguntei, esta pequena tem habilitação? Ele abriu um sorriso enorme e falou, ainda não, você acredita que ela está na clandestinidade? Falei, mas ela está aprendendo bem. Na hora da prova vai passar ele. Eu tenho certeza. E desceu a rua sorrindo, feliz da vida. Olha só que interessante isso. Eu consegui, através de um interesse pessoal dele, criar a conexão com uma pessoa. Eu tenho certeza absoluta que a próxima vez que a gente se encontrar, ele já vai me cumprimentar de forma diferente. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Então, vamos em frente que agora nós vamos falar como colocar o carisma na prática. Temos 3 desafios de como colocar o carisma na prática. Primeira coisa, eu preciso encarar o desafio. Ficou redundante, mas é verdade.
Ou como que eu encaro esse desafio? O meu desafio, aliás. Eu preciso olhar para os momentos onde eu fui muito tímido, momentos onde eu perdi de interagir com outras pessoas, momento onde eu poderia ter falado algo inteligente. Lembra lá na sala de aula, quando nós estávamos na escola e a professora perguntava algo e só você sabia, mas você preferiu ficar quieto? Lembre desses momentos. E aí eu vou fazer um convite para você, que já a gente vai falar de hipnose de novo. Utilize uma técnica que é de reescrever a realidade. Volte nessa situação, na sua mente, aonde você poderia ter agido, aonde você poderia ter falado, aonde você poderia ter participado. Reveja essa cena. E aí, na hora que você está ficando quieto na sua lembrança, você vai levantar a mão para a professora, o exemplo da professora, mas a cena vocês escolhem, tá? E vai falar: professora, eu sei a resposta é essa e essa. E imagine a professora dando parabéns para você. O que você está fazendo? O nosso cérebro, ele é literal nas nossas memórias. O que faz você chorar quando você vê aquele filme de romance, onde termina cheio de amor? O que faz você ficar com medo num filme de terror? O que faz você esperar a próxima cena daquele filme de ação? O nosso cérebro ele para de raciocinar quando é realidade ou ficção, quando eu me concentro em algo. Então, quando você reescreve a realidade para o seu cérebro, você reviveu aquela cena e aquela cena realmente aconteceu. Então, o primeiro passo, conserte algumas coisas nas quais você ficou mais tímido, onde você ficou fechado, onde você poderia interagir e não interagir. O terceiro ponto é: prepare e visualize. Treine e visualize. Crie na sua cabeça as ações e visualize. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós damos curso de oratória, a gente dá essa dica para vocês. Imagina o seguinte: você vai fazer o curso, aí você vai fazer uma coisa muito louca. Gente, consultor tem umas ideias malucas. Vem na minha que vai ser legal. Então imagina que você vai ter que fazer uma apresentação em público. Primeira coisa que você vai fazer é fazer a dissociação. Você vai se colocar de costa e você vai se ver de costa aqui, ó. Estou me enxergando aqui pelas costas da minha mão, beleza? E aí você vai ver essa pessoa que você dissociou fazendo uma apresentação maravilhosa, cheia de gestos, cheia de interações, com as pessoas sorrindo, com as pessoas aplaudindo no final. Na hora que você fizer isso, você já utilizou a técnica da preparação. Você, semelhante àquela técnica anterior, você já criou uma história na qual você já palestrou, você já fez a apresentação, você já fez uma apresentação em público. E quando você faz isso, você já está visualizando como que vai ser. Falei lá atrás dos atletas, né? Os atletas, eles fazem muito isso. Eles preparam e visualizam. Eles visualizam passando a linha de chegada quando é corrida, visualizam a bola entrando no ângulo, a cesta entrando de chuá. Os atletas de alta performance fazem isso de uma forma extremamente assertiva. E aí, nós temos 4 tipos de carisma para nós utilizarmos em cada situação. E às vezes a gente vai utilizar todos ao mesmo tempo ou só 2. Mas acompanhem comigo. O primeiro, foco. Eu preciso utilizar, lembra que eu falei? Estar presente? Eu preciso utilizar estar presente e preciso utilizar o rapport para me conectar com a outra pessoa. Estar 100% focado naquilo que está sendo apresentado. Então, quando alguém está me contando algo, quando alguém está me dizendo algo, eu utilizo a técnica da escutativa, do rapport e da presença. O segundo ponto é da visão. Quando eu aprendo a mostrar para as pessoas aonde eu quero chegar, o que eu pretendo fazer, qual que é o meu projeto, as pessoas embarcam no mesmo barco junto comigo. Elas entram junto no projeto e acompanham, porque eu consigo compartilhar a minha visão com outras pessoas e a minha visão passa a ser a visão de outros. Eu estou influenciando as pessoas a acreditarem naquilo que eu acredito. Terceiro ponto, bondade. O que é a bondade? É a vontade genuína de ajudar as outras pessoas. É a vontade genuína de criar uma conexão empática. É uma vontade genuína de querer que as outras pessoas fiquem bem. Uma pessoa boa, uma pessoa que sabe utilizar da bondade a seu favor,
ela é vista como alguém bacana, alguém que vale a pena estar junto. E por fim, a autoridade, a postura de autoridade é estudar, saber do que está falando, conhecer, falar com propriedade e falar de uma maneira que passe verdade para outra pessoa. Falar de uma maneira aliado à sua postura que passe a sensação e a sensação verdadeira que você é uma autoridade no assunto. E para nós irmos para o encerramento do nosso treinamento, o último passo é o contexto hipnótico. Eu precisaria falar um pouco mais de hipnose, não é mesmo? Olha para o reloginho aí que agora é a hora da hipnose. Pessoal, o processo de persuasão, ele começa antes da gente começar a falar. A gente precisa criar um ambiente de confiança, a gente precisa confiar um ambiente onde o interlocutor se sinta confiável junto conosco. E para isso, tem 4 passos. Algum desses já até falei para vocês lá atrás, mas quando a gente vai trabalhar no conceito hipnótico, imagina o seguinte, alguém vai ser hipnotizado. Para ser hipnotizado, eu preciso seguir esses 4 passos. Primeira coisa, a pessoa precisa confiar em mim. Eu preciso passar uma autoridade para ela que eu sou um bom hipnólogo, porque senão ela vai falar, o que será que vai acontecer? Será que se eu for eu não volto mais? Será que eu vou me perder no limbo e nunca mais volto para cá? Será que ele vai me fazer falar coisas que vai fazer eu passar vergonha na frente de outros? Então, primeiro, a autoridade, ela precisa acreditar que eu tenho condição de fazer algo bem feito. Segundo, atenção, a capacidade de captar a atenção da pessoa para que ela esteja 100% presente e os pensamentos dela não levem para outro lugar e ela se concentre no processo de hipnose. Quarto ponto, confiança. A pessoa precisa se sentir confiante que aquilo é bom para ela. Porque aí tem uma dica, ninguém é hipnotizado. As pessoas se permitem a entrar no estado de hipnose. E para entrar no estado de hipnose, ela precisa confiar na pessoa que está dando o comando para ela. E o quarto e o último passo é o conforto. Ela precisa estar confortável naquele ambiente. Se ela estiver incomodada numa posição ruim, ela não vai se concentrar. E como que eu faço isso, por exemplo, para influenciar as pessoas? Eu utilizo da minha autoridade para que elas criem a atenção. Eu utilizo do meu conhecimento para que elas confiem no que eu estou fazendo. E por fim, eu faço de uma maneira na qual elas fiquem confortáveis com aquilo que eu estou fazendo. E eu encerro o nosso treinamento com uma frase de Olivia Fox. Conhecer os outros é conhecimento e conhecer a si mesmo é sabedoria. Diferença de conhecimento e sabedoria. Quando eu tenho um conhecimento, eu estou adquirindo para mim. E quanto mais eu conheço a mim mesmo, mais eu tenho sabedoria para passar para os outros, para distribuir. Uma pessoa que tem muito conhecimento, ela só tem conhecimento. Uma pessoa que é reconhecida como sábia é porque ela divide esse conhecimento. E aí, pessoal, estão prontos para influenciar pessoas, serem mais carismáticos e utilizar do carisma para fazer grandes feitos? Eu tenho certeza que sim. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos nos próximos treinamentos. Um grande abraço!